então mais uma edição do Tom Maior aqui na Sagres TV e claro, já começo com a minha autodescrição. Eu sou Jéssica Lima, tenho a pele clara, os cabelos longos e cacheados, que hoje estão presos em um rabo de cavalo. Estou também usando uma camisa de mangas longas na cor branca meio acinzentada e também uma calça jeans em um tom de azul claro. E quem está aqui comigo, prontíssimo para finalizar bem a semana, é ele, Rodrigo Fumaça. É isso aí, Jéssica. Finalizar a semana é muito bom essa frase que você trouxe aí, não é mesmo? Eu também faço a minha autodescrição. Eu sou Rodrigo Fumaça, sou um homem preto, tenho cabelo black, raspado aos lados e encaracolado na parte de cima, utilizo óculos, uma barba cerrada. Hoje estou com a camisa num tom cru, quase branco, com vários detalhes, como um tucano, um abacaxi, um olho. Também estou com uma calça jeans azul clara e também um tênis branco. E olha, gente, eu e a Jéssica nunca fazemos o Tom Maior sozinho. Tem sempre uma equipe muito responsável, tanto na produção quanto também na parte operacional. A gente vai diretamente lá para o Switcher, que é esse local onde temos ali o Rogério, nosso operador de áudio, o Filipinho, nosso diretor de imagens, e também a Mariana, que hoje está na nossa direção do programa, e também a nossa estagiária e produtora. Aqui mais próximo de mim tem o Alisson, nosso cinegrafista, e lá no Master, o Júnior. Então vamos começando essa edição de sexta-feira do Tom Maior. A gente começa o programa de hoje falando da relação de desperdícios de alimento. Um dado muito preocupante traz que o quê? O Brasil desperdiça 46 milhões de toneladas de comida por ano. Isso é um número muito preocupante e alarmante. E muitas vezes essa comida poderia ser reaproveitada e também, ou passou pela validade, ele passou o prazo e tudo mais, então alguém ficou com fome aí. A gente sabe quantas pessoas passam por situação de rua, que passam fome diariamente no Brasil, também é uma situação muito complicada. E para falar sobre isso, trazer algumas soluções, algumas estratégias que alguns restaurantes podem adotar, como os novos aplicativos de comida, onde você pode pegar esses alimentos aí, é o chefe André Marques. André, seja muito bem-vindo ao Tom Maior, tudo bem? Prazer, tudo bem? Prazer, André. Prazer, seja bem-vindo. tudo bem, obrigado. Gente, é isso aí, o desperdício de alimento no Brasil é muito grande, né? A gente sabe que nos próprios entrepostos de distribuição de alimento é muito grande o desperdício, mas dentro da linha já industrial de restaurantes, a gente, por alguma forma, algum método, acaba deixando muito alimento de boa qualidade deixar de chegar até a mesa do nosso cliente final, até porque muitas das vezes tem empresas que não têm essa conexão com a internet, não tem a conexão com a tecnologia, né? Mas a gente está aqui para dar algumas dicas, sim. Estamos, nosso restaurante, o do Hotel Ibis Style Goiânia Shop Estação, está na plataforma Food to Save, que é salvar a comida, né? A gente tem um histórico muito bonito de progressão muito grande, de adesão do cliente final e estamos aí prontos para qualquer dica, qualquer pergunta, para a gente poder responder. É isso aí. E quais soluções que a gente pode começar trazendo, assim, na relação até mesmo industrial, né, do restaurante, onde a gente sabe que o restaurante passa por muitos perrengues ali, né? Todo dia é uma loucura, a gente vê essas grandes cozinhas aí. E como que a gente pode começar ali a evitar esse tipo de desperdícios? Quais ações, até no meio industrial, pode ser feita? E conta pra gente um pouco também como que funciona essa relação dos aplicativos, né? Nessa nova questão, né? Que é novo isso aqui em Goiás, né? Sim, é bem novo em Goiás. Nós do hotel conseguimos fazer essa interligação entre nós, a plataforma e o nosso cliente final. Tivemos um período de 3 meses para poder deixar tudo isso operacional, de forma que seja ágil, porque quem está fazendo essa aquisição também está pensando no alimento que vai chegar na mesa dele, com a qualidade que ele está comprando lá, se ele estivesse presente, né? Então, algumas dicas que a gente tem. Primeiro, né, que já é uma política nossa da Atrio Hotéis, que a gente é franqueado, comprar de produtores locais. Então, a gente já evita aí muito desperdício de folhagem, de legumes, porque é produção pequena, ele foca em atender você
ele não foca em atender aqueles grandes, né, fornecedores e grandes distribuidores. Então, ele tem um foco sabendo, você só compra esse tipo de alface, esse tipo de batata, esse tipo de cenoura. Então, já a produção dele já tem um destino próprio, já vem com uma qualidade maior. Né? Dentro da cozinha, a gente tem todo esse pré-preparo para saber que aquele produto tem uma cadeia de produtores que precisam receber esse zelo nosso dentro da cozinha. A nossa equipe é preparada para receber todo esse produto, verificar se está dentro da qualidade para fazer a preparação e o fornecimento do produto final. Não tendo, a gente orienta o nosso fornecedor, fala, olha, essa batata veio com uma certa dificuldade. A gente tem a condição de estar com um pouco de conhecimento, né? Então, a gente leva esse conhecimento para que eles possam melhorar essa qualidade também, até para que eles possam atingir outros clientes também. Né? E lá no produto final, a gente tem lá, né, através da plataforma Food to Save, todo produto que é ofertado nos nossos buffets, tanto de café da manhã quanto almoço, ele tem um período, né, entre o final da apresentação para o cliente que está ali a consumir e voltar para a cozinha que vai ser descartado, a gente tem um período de ofertar ao cliente final através da plataforma. Então, ele pode comprar ali a sacolinha surpresa, que a gente chama. Por quê? Porque ele não tem um produto fixo. Ele não vai comprar de mim um arroz, feijão e carne. Ele pode receber arroz, feijão, carne, macarrão, macarronada, lasanha. É uma sacolinha surpresa, porque aquilo que estava lá no buffet, que muitas vezes, em quase todos os restaurantes, vão para o lixo, a gente consegue fazer a triagem, tirar ali as sacolinhas surpresas e levar até o cliente com a mesma qualidade que ele tivesse lá. E, em geral, são sacolinhas que podem ser oferecidas por um preço bem abaixo do valor mais comum que as pessoas pagariam para aquilo, né? Então, é uma sustentabilidade tanto financeira quanto também pensando em termos ambientais. Eu queria saber se é possível você mensurar uma quantidade de comida que está sendo reaproveitada, ou seja, qual que é o impacto, né, para a cozinha do hotel de comida que poderia estar sendo desperdiçada, mas que agora, por meio dessas ações, estão sendo reaproveitadas pelo consumidor. Sim, a gente tem toda a estatística, né? E é uma estatística assim muito. A gente, quando fala do Food Save, a gente cria uma emoção sobre essa plataforma, sobre esse método, porque ele é gradativo, ele veio em crescimento, hoje ele está crescimento, vamos dizer, até astronômico, pelo que a gente viu no início. Então, a gente, no último mês, conseguiu economizar 279 quilos de alimentos, fornecendo através das sacolinhas surpresa. Isso equivale a 1.300 quilos de CO2 que iam para a atmosfera. Então, só isso você já vê que a sustentabilidade já chega até para aquele que está ali adquirindo a sacolinha surpresa. O preço, a média seria de R$50, o cliente final compra a R$19. Então, são produtos que realmente... E o mais interessante é que todo mundo vai falar, mas ele vai comprar e depois não compra mais? Não. O nosso histórico mostra. Um cliente, 40% dos nossos clientes começou comprando café da manhã. Uma sacolinha de café da manhã. Passado uma semana, ele passou a comprar o do almoço também. Hoje, 40% dos nossos clientes estão fidelizados. Ele compra café da manhã e almoço. Né? Temos aumento, incrementando os nossos clientes de 15% por mês, de aumento de clientes novos. Então, assim, a plataforma nos ensinou que realmente é possível fazer a recuperação desse produto com qualidade. Porque se você aumenta cliente novo, se você está aumentando a fidelidade do seu cliente, é porque realmente o que está chegando para o cliente final tem qualidade. Ninguém vai deixar vai comprar por comprar, né? Com certeza. E quando a gente traz essa relação muitas vezes da sacolinha surpresa, né? A pessoa fica meio, será que eu pego assim, a sacolinha surpresa? O que vem aí nessa relação direta, né? E essa comida, será que não está estragada não, né? Eu acho que tem muitas essas perguntas do cliente, mas eu vejo esses aplicativos de comida com bons olhos, assim. Eu acho que é algo fundamental para nossa evolução mesmo, sabe? Eu acho que esse número de 46 milhões de toneladas é algo absurdo. Eu acho que se a gente revertesse esse número em
para doação, por exemplo, para a população, muitas vezes, a gente não teria tanta fome no Brasil, né? Então, eu acho que é fundamental e eu queria que você, às vezes, por exemplo, você também trouxesse para a pessoa que é seguro, né? Você estar comprando em um aplicativo assim, que a alimentação sustentável já é uma realidade na nossa sociedade, não é mesmo? Sim, a sacolinha surpresa, a gente fala como surpresa, mas nós até indicamos como uma surpresa agradável, né? Porque tem a surpresa que você não gostaria de ter nunca, mas a sacolinha surpresa, seja do Hotel Ibis Star Grand Shop Estação, seja de qualquer empreendimento que está no Food to Save, ele tem a qualidade. Primeiro que nós passamos por todos os critérios rigorosos de controle da alimentação através de nutricionista, temos eu como chefe, tem toda a equipe, né, da cozinha, tem a equipe de atendente, a gente tem todo o amparato nosso de colaboradores é voltado também para a sacolinha. Então, a gente leva até ele, é como se ele estivesse ali. Então, nós temos clientes, inclusive, que vão até o hotel para buscar a sua sacolinha. Legal. Ele nem pede pelo delivery. Uhum. Ele pede para ir lá buscar. Então, muitas vezes ele chega e fala, não, posso ver você montar? Pode. Uhum. Então, assim, que é o período que realmente a gente tem de gap para tirar do buffet e levar para a cozinha e fazer o descarte regular dele, né? Naquele momento, a gente tem ali 10, 15 minutos para fazer a montagem da nossa sacolinha surpresa. Muito Bacana. legal. E uma iniciativa que é totalmente reaplicável, né? Replicável por outros estabelecimentos, então fica a mensagem, né? Que seja um empreendimento de pequeno, médio, grande porte, é importante ter essa conscientização de que pequenas ações fazem grande diferença para o planeta. André, muito obrigada, foi ótimo entender mais sobre essa iniciativa, como funciona na prática e, claro, volte mais vezes aqui no Tom Maior com novas receitas, né, Fumaça? Você já é uma figura aqui no programa trazendo receitas, então voltem mais vezes. Sim, voltarei e digo mais, a gente, na nossa cozinha, desenvolveu um produto que é cozinhar com a memória e a gente incluiu nesse cozinhar com memória o baru. O baru, para cada quilo que o restaurante, que o hotel compra, ele movimenta 50 pessoas na cadeia alimentar. Então, mais nada salutar que tratar com o ambiente do que você comprar também nessa cadeia para fazer esse pessoal também ser produtivo. É isso, é fundamental. Conta com a gente. É isso, André, muito obrigado. E agora a gente segue aqui o Tom Maior, a gente está falando da relação de agricultura familiar. E eu acho que quando você se alimenta saudável, você também está consumindo de agricultores familiares ali, muitas vezes sem muitos, como é que fala, Jéssica? Agrotóxicos, é isso mesmo. E agora a gente vai conferir uma matéria sobre alimentação saudável. Olha que bacana essa sexta-feira de Tom Maior. Vamos ver? Como se alimentar bem quando se tem pouco tempo? Uma boa alimentação no dia a dia não requer apenas saber o que é mais saudável, mas principalmente planejamento. Sempre falo isso, a dieta é como se fosse uma nova conta, um filho que chega, a gente tem que pensar com antecedência, tem que se organizar, porque normalmente as pessoas elas fazem o quê? Quando sai, fala onde a gente vai comer, o que vai comer, todas as decisões, 99% das decisões em relação à alimentação são feitas de imediato. Não são pensadas com antecedência, como uma conta para pagar, a rotina do próximo dia. Isso faz com que a dieta normalmente seja a mais difícil de ser cumprida, justamente por não ter essa pré-organização. Todos os dias, a nutricionista Thalita Fortuna lida com as dúvidas de quem procura comer bem e cuidar da saúde em meio à correria do dia a dia. Segundo ela, o primeiro ponto a ser observado é a praticidade. Quando a gente pensa com antecedência, se prepara ou coloca na rotina um tempo, pega um dia da semana, que foi o meu caso, né? Peguei um dia da semana, passei o dia inteiro cozinhando, higienizando, porcionando, pesando esses alimentos. Se você faz isso, a praticidade de 2 semanas ali seguidas já fica melhor. Para a semana, a Thalita preparou a própria salada e dividiu em porções de aproximadamente 100 gramas. Depois é só congelar. O mesmo vale para as marmitas como essa, com arroz, feijão e carne.
O ideal é manter sempre no congelador, principalmente para não correr o risco de se perder alguma propriedade ou até mesmo perder o alimento, né? Causar algum tipo de decomposição naquele alimento. Retirou do congelador, esquenta, né? Descongela ali e faz o consumo, é o ideal. E quem não tem tempo de fazer em casa, pode pedir tudo pronto mesmo. Passei a minha dieta, o meu cardápio específico, e a empresa me entregou assim conforme eu solicitei na dieta. E você estava falando pra gente que compensa tanto pela questão do tempo, como pelo dinheiro que você investiu também. O dobro. Foi mais caro ou mais barato pedir? Gastei o dobro a menos. As pessoas falam, eu vou fazer em casa, vou economizar. Mas hoje, para nós, ainda mais essa correria do dia a dia, tempo é dinheiro. Então, se você pega o tempo ali de ir no verdurão, de ir no supermercado, fazer a compra, chega em casa, higieniza, cozinha, depois lava a louça, pesa os alimentos, monta na marmitinha, compra as embalagens. Então, o gasto, quando eu fui colocar ali na caneta mesmo, eu falei, gente, eu gastei o dobro do que eu poderia simplesmente ter solicitado para uma empresa que já monta, que trabalha com isso, e gastei bem menos e ainda aproveitei o meu tempo com outras coisas. A falta de tempo é realmente uma das principais barreiras para quem quer manter uma boa alimentação ao longo de uma semana muito corrida, como é a nossa. Mas a vantagem de se pedir uma marmita pronta, como essas aqui, é a variedade no preparo dos alimentos. Assim, tem uma opção diferente no cardápio para cada dia. Aqui, por exemplo, nós temos um picadinho de carne ao toque de gorgonzola. O que é legal também quando a gente vai pensar no preparo das marmitas? É legal que a gente faça uma variedade nessa preparação, porque às vezes é um brócolis ali que se você faz ele cozido ao vapor, ele tem um sabor. Se você já faz ele refogado no azeite ou com um pouquinho de manteiga, ele já vai ter outro sabor. Então, variar essa preparação também ajuda muito a manter a dieta. Outra opção para o dia a dia é o estrogonofe com arroz branco. Aqui, por exemplo, nós temos uma marmitinha de estrogonofe de carne com arroz branco. Então, o que eu sempre prezo nas marmitas, é o que eu sempre falo para os meus pacientes, que é imprescindível que tenha uma fonte de proteína, então uma carne vermelha, um peixe, um frango, um vegetal, um legume de baixo índice glicêmico, ou seja, menos calórico, que dá para consumir em maior quantidade e assim saciar um pouquinho mais a fome. E aí a gente pode optar, por exemplo, por brócolis, couve-flor, abobrinha verde, chuchu, quiabo. Depois eu sempre coloco um vegetal e um legume que tem um pouquinho mais de índice glicêmico, ou seja, de teor de açúcar, que é a frutose desse legume e desse vegetal. Que é uma abóbora cabutiá, que dá aquele gostinho gostoso, uma cenoura, uma beterraba, uma mandioca, uma batata inglesa. Uma boa dica é sempre utilizar a função descongelar no micro-ondas. E tão importante quanto a dieta é a reeducação alimentar. A educação alimentar é quando você simplesmente melhora o perfil dos alimentos que você está ingerindo. Então, eu vou consumir mais frutas, mais legumes, vegetais, mais folhosos. Eu vou evitar o consumo de alimentos com carboidratos mais refinados, salgadinhos de pacotinho, bolachas, sanduíches, pizza. Então, eu começo a incluir alimentos mais saudáveis no dia a dia nas minhas refeições. E a dieta é quando você pega um cardápio personalizado, calculado para as suas necessidades, para os seus objetivos. Atividades físicas, planejamento e orientação correta formam a receita completa para uma rotina alimentar saudável e nutritiva. Pesar na balança é parte dos resultados, faz parte da dieta. Muitas pessoas acham que fazer a dieta é só seguir aqueles alimentos que foram prescritos, mas aquele cálculo é a parte mais importante da dieta. Então, se a pessoa entende que isso é importante, com certeza ela já vai dar uma atenção maior e, consequentemente, vai separar um tempo ali na agenda para poder montar essas refeições ou vai entrar em contato com alguma empresa específica para fornecer essas marmitas, fornecer essas refeições. Tá aí, ó. Até sintonizamos, hein, massa? Sexta-feira, né? Muitos dias apresentando junto já. E olha, que bloco sensacional. Ó. Alimentação, bom, né? Da relação de desperdício e também como montar a sua marmitinha, tem aquela vida fitness que é importante, né, Jéssica? Ainda mais tempo todo mundo gripado. E você viu que a chave do negócio é o planejamento, né, Massa? Planejamento. Eu defendo o tal do planejamento ali, a pessoa separar um tempinho, listar ali os alimentos que quer comer, que precisa comprar.
é um tempinho que gasta para organizar, mas que aí na semana você agradece, come direito, come, né, ali as vitaminas que precisa e às vezes, muitas vezes, na verdade, até economiza um dinheiro, porque você pesquisa ali, consegue organizar seus pratos e assim você, além de economizar, ainda come melhor. E uma coisa, Jéssica, antes de encerrar o bloco rapidinho aqui, eu aprendi a comer saudável recente, assim, agora eu tô comendo uma sopinha de abóbora às vezes, que é uma coisa mais assim... A beterraba. Que é baratinho, uma beterrabinha às vezes, um gilozinho. Então estamos devagarzinho na alimentação ali. Giló não me pegou ainda não, mas vamos lá. Devagarzinho vai, é isso aí. E mais rápido é o comercial do Tom Maior, né? Devagarzinho rapidinho. Não. Vamos comercial rapidinho e a gente volta. Estamos de volta ao vivo na Sagres TV e agora quero te lembrar, claro, né, daquele recado de sempre, Fumaça. Caso você ainda não seja inscrito em nosso canal do YouTube. Tá moscando, né? Tá moscando, Fumaça. Afinal, lá em nosso canal você confere todos os dias, além do Tom Maior, outras programações aqui da casa. Por exemplo, só para citar alguns exemplos, viu? O Literando, comecei com ele assim, né, só por... Como quem não quer nada. O Literando, para quem gosta de literatura. Tem o Pauta 1, tem o Pauta 2, tem também o Raiz Brasileira, para quem é fã de música sertaneja. Tem o que mais, Fumaça? Aperte o Play, para quem gosta de jogar, de ficar por dentro desse universo. Educação. Tem o Educação em Pauta tradicional, né? E o Educação em Pauta. Agir Sustentável. E o Agir Sustentável em Pauta também. Ou seja, muitas programações legais, falando sempre sobre educação, meio ambiente, política, diversos temas importantes em nossa sociedade. É isso, né, Fumaça? É isso, Tom. Mas muito agora, conteúdo bom, né? Muito conteúdo bom. Por falar em conteúdo bom, agora a gente tem aquela matéria especial que traz aí destaques da cultura da cidade de Goiás. Bora acompanhar. São quase 3 séculos de existência. Localizada no coração do estado, além de muita história, a cidade de Goiás também possui curiosidades. Algumas delas estão nas igrejas e museus da antiga capital goiana. Esse aqui é o Palácio Conde dos Arcos. Ele foi construído em 1751 em homenagem a Dom Marcos de Noronha, que é o Conde dos Arcos. À época, em visita aqui na cidade, o Conde dos Arcos, que foi o primeiro governador da então capitania de Goiás, chegou a dizer que aqui na cidade não tinha nenhuma residência à altura para hospedar alguém de tamanha importância. Foi aí que Portugal autorizou a construção do palácio, que por conta do seu estilo arquitetônico foi chamado por muito tempo de a Casa Chata. E esse foi então o local da residência oficial dos governadores até a mudança da capital para Goiânia. Depois disso, ele chegou a sediar por algum tempo até a prefeitura municipal aqui da cidade de Goiás. O palácio está localizado entre 2 igrejas. Uma delas é essa, a Igreja da Boa Morte. Essa aqui atrás de mim é a Igreja da Boa Morte. Ela foi construída no final do século XVIII, pela chamada Confraria dos Homens Pardos da Boa Morte. Só que em 1921, um incêndio atingiu o altar, destruindo várias obras, algumas delas, inclusive, do artista goiano Veiga Vale. Aí, em 1950, um antiquário que estava hospedado aqui na cidade passou comprando imagens religiosas da população. Só que aí o bispo ficou sabendo e comprou todas as imagens de volta e colocou numa sala de cúria, que fica aqui na igreja. Em 1969, foi inaugurado o Museu de Arte Sacra da Boa Morte. Hoje o acervo conta com aproximadamente 1000 peças. Perto dali, outro museu também guarda histórias curiosas em seu acervo. Um dos objetos expostos no Museu das Bandeiras é a Cruz do Ayanguera, que ficava em frente à casa de Cora Coralina. Só que em 2001, essa cruz foi levada pela correnteza do Rio Vermelho e que devastou parte da cidade à época. Essa cruz só foi achada alguns dias depois no leito do rio. Ela foi restaurada e desde 2006 faz parte do acervo do museu.
Outro ponto turístico importante da antiga Vila Boa é, sem dúvida, o Mercado Municipal. O Mercado Municipal aqui da cidade de Goiás foi inaugurado em 1926 e está prestes a completar 100 anos. Esse lugar ajudou e muito a desenvolver a economia aqui da cidade e é assim até hoje. Aqui é possível encontrar armazéns, casas de raízes, restaurantes e até uma livraria, a primeira aqui da cidade de Goiás. Ela leva o nome de uma das maiores escritoras da literatura goiana. Quem conta um pouco essa história é a Goiandira, uma das sócias e fundadoras da livraria. É uma mulher negra, né? É uma mulher que está aqui, presente aqui na cidade de Goiás, uma cidade que está aí na luta contra o racismo, né? Todas essas questões. E aí, pensando nisso, resolvemos, Leodegária. O nome é Leodegária, uma homenagem a essa poetisa que nos legou 2 livros, né? E que dá a visibilidade dela aqui na nossa cidade, no estado de Goiás, dando nome a uma livraria, reeditando os livros dela, porque nós fizemos isso. Um deles é esse aqui, o Orquídeas, né? Nós pegamos os livros dela, reeditamos o Coroa de Lírios e o Orquídeas, tá? E para trazer a obra dela para o presente, né? O tempo presente. E aí foi assim que surgiu a Leodegária de Jesus, né? Aqui, a Leodegária, a livraria Leodegária, em homenagem à poetisa Leodegária de Jesus. O mapa mostra os caminhos percorridos pela escritora ao longo da vida, desde o nascimento em Caldas Novas até seu último destino em Belo Horizonte. E você sabia que Leodegária de Jesus e Cora Coralina nasceram no mesmo ano, em 1889? Bem ao lado da livraria, as 2 escritoras observam diariamente o movimento do mercado. O movimento, aliás, é o que não falta durante o FICA. Todos os anos, o Festival Internacional de Cinema Ambiental atrai milhares de turistas e espectadores. Na última edição, em 2024, o Cine Teatro São Joaquim, o primeiro teatro do Centro-Oeste e o mais antigo de Goiás, passou por uma modernização e abriga agora uma sala regular de cinema, 167 anos depois de sua construção. E por falar em construção, a edificação mais alta do centro histórico passou a receber visitas. É a Torre do Santuário do Rosário. Nós estamos vivendo o ano de 140 anos da chegada dos frades dominicanos aqui na cidade de Goiás. Nós fizemos uma série de atividades, conferências, exposições, coisas desse tipo. E a abertura da torre para visitação. Por um valor simbólico, a visita acontece às sextas e sábados e tem duração média de 35 minutos. As pessoas aqui, então, têm uma experiência de conhecer a história da igreja, de conhecer a parte artística da igreja, que no caso são as obras de arte do Frei Confalone, os afrescos que foram pintados, a via sacra, também o piso de ladrilho hidráulico belíssimo, desde cima que nós podemos observar, as imagens sacras também da igreja, ou seja, ela tem um objetivo de conhecimento do espaço da Igreja do Rosário, conhecimento das obras de arte, conhecer um pouco da história da igreja e, além disso, a experiência de subir na torre. E a experiência de subir na torre, então, nós temos também o conhecimento e ver como que funciona o sistema de sinos, o relógio da igreja, que é um relógio do final do século XIX, que depois foi recolocado nessa igreja, o telhado que foi construído um estilo do telhado por alemães, que podem olhar, e também as visões que nós temos desde a rosácea, no primeiro patamar, e das janelas no segundo e no terceiro, onde então tem essa experiência de ver a cidade de Goiás desde cima. E aí então nós temos essa dimensão de contemplação e de conhecimento dos espaços históricos da cidade de Goiás.
É isso aí, né, Jéssica? Cidade de Goiás, uma cidade maravilhosa. E com certeza essa matéria do Ior Germano e do Alisson Martins, nosso cinegrafista, está aqui do nosso lado. Ficou sensacional. E mostrando um pouco dessa relação histórica que a cidade de Goiás tem. O Alisson aqui arrasando, né, Jéssica? Com certeza. E você está preparando a mala praticamente, né, Fumaça? Logo, logo vai para o FICA. E antes a gente ouvir um pouquinho aí sobre como vai ser a sua experiência, a gente, inclusive, tem informações de como será o FICA, já que a Mari, nossa estagiária, que hoje está na direção, ele também teve a oportunidade de entrevistar a secretária de Cultura, Yara, sobre o FICA, que promete muito, né, Fumaça? É, o FICA, esse festival sensacional de vídeo e cinema ambiental, Festival Internacional de Vídeo e Cinema Ambiental. Eu acho que é muito bom, né, a gente trazer essa relação de audiovisual e meio ambiente. A gente vê o quanto que muitas vezes está distante, né? Tá algo discrepante isso. E a gente trouxe isso, né? A gente aqui do Tom Maior sempre traz essa relação de sustentabilidade, de meio ambiente. E ter um festival como esse é imprescindível, tanto aqui para o estado de Goiás, quanto também para todo o Brasil. Então a gente confere agora informações diretamente com a Mariana. Vamos ver? Fala, galera do Tom Maior! Entre os dias 10 e 15 de junho acontece o FICA, o Festival Internacional de Cinema Ambiental. E para falar um pouco desse assunto, eu estou aqui com a secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes dos Santos. Primeiramente, bem-vinda ao Tom Maior. E eu queria saber, para a gente começar essa conversa, o que as pessoas podem esperar do FICA 2025? Pessoal, muitas atividades gratuitas, não somente os filmes, mas também várias outras atrações culturais e artísticas acontecendo na cidade. Então, quem aí tiver disponibilidade ainda para poder participar do FICA com a gente, totalmente bem-vindos. E lembrando, todas essas atividades gratuitas. Certo, e para continuar aqui, qual que é a importância de um evento que promove justamente essa consciência ambiental nos cidadãos? Olha, falar em consciência ambiental, mudanças climáticas, futuro do clima, é um tema, uma pauta pesada, uma pauta difícil. E quando a gente traz ela para a cultura, traz ela para o cinema, ela acaba ficando mais acessível a todos os públicos, a todas as idades e acaba gerando aquela conscientização através da cultura. Então, além da importância do festival aí, para todos aqueles que trabalham com audiovisual, para a população também é um momento para poder conhecer um pouquinho mais desse tema, saber que é algo que pode atingir a todos nós e que já nos atinge, mas conversado ali de uma forma um pouquinho mais leve, que é através dos filmes, através dos debates, através da arte, através da cultura. E para além, né, das mostras, dos filmes, um dos momentos mais aguardados pela população são shows, né? Quais as atrações que nós podemos esperar nesse ano? Além dos diversos shows goianos que vão acontecer no palco do Coreto, até depois do Grande Show Nacional, também ali no Palco Mercado, para aproveitar um pouquinho da gastronomia local, do artesanato local. Lá na Praça de Eventos nós vamos ter 3 shows nacionais, na sexta, sábado e domingo. Então na sexta-feira Zé Cabaleiro, no sábado Martinalha e no domingo Paralamas do Sucesso. E lembrando que toda a programação já está disponível no site da Secult, no site do FICA, também aí em todos os sites do governo de Goiás, mas que possam aproveitar 100% dessa programação, além também, claro, de uma exposição de artes visuais que vai acontecer ali dentro do Palácio Conde dos Arcos. Então, o momento de conhecer a parte de dentro do palácio e também poder conhecer um pouquinho mais dos nossos artistas plásticos aí, todos goianos e muitos deles lá da Vila Boa. É isso, e vamos finalizar soltando um convite para quem nos assiste hoje para participar do FICA. Olha, de 10 a 15 de junho, na cidade de Goiás, muitas atividades, 26ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental. Aqueles que já conhecem o FICA sabem que vale muito a pena ir mais esse ano, e aqueles que não conhecem é uma grande oportunidade aí para conhecer e se apaixonar pelo festival. Então esperamos todo mundo. É isso, galera. Volto pro estúdio com esse festival que é imperdível. É imperdível mesmo. Ótima matéria, deu aquele gostinho, né, pro pessoal que ainda tá na dúvida se vai ou não, já deu para perceber que é diversão garantida. É isso, e olha, e é muito interessante, né, o FICA. Eu estarei lá, fazendo toda a cobertura aqui para a Sagres TV e também apresentando dessa vez o FICA, então vai ser uma oportunidade muito bacana. Vou chamar pro palco Zé Cabaleiro, Martinalha, Paralamas do Sucesso, então vai ser uma galera muito bacana, tô bem animado. Então a partir de segunda-feira a gente já começa aqui a nossa cobertura da edição de 2025 do FICA. É isso aí, agora aquele intervalo, mas é rapidinho, Coisa fica rápida. aí. Já já voltamos com mais Tom Maior.
É isso aí, já estamos de volta com o Tom Maior ao vivo aqui na telinha da Sagres TV. Lembrando vocês que estamos também pelo nosso canal do YouTube, aí você pode acessar no @Sistema Sagres e também acesse nossas redes sociais no Instagram, Sistema Sagres _. É isso mesmo, acertei? Isso aí, massa, isso aí. E claro, a gente já falou hoje da importância de você nos acompanhar também no YouTube, deixar seu like lá, acompanhar a gente no nosso canal. E Fumaça, falando em YouTube, a Sagres também, né? A gente todos os dias leva o Tom Maior no YouTube, na TV e também no rádio. Você gosta de rádio, assim? Como que você se relacionou com o rádio, assim, na sua vida? A Jéssica, eu gosto muito de rádio, eu acho que sempre tem essa relação, eu cresci ali ouvindo rádio, o rádio é uma companhia, né? E sempre tem aquela voz amiga, né? Isso, o rádio ele tem esse poder mesmo, né? De trazer essa voz amiga para o nosso dia a dia. Inclusive, o rádio foi o tema de uma conversa que o Justino Guedes, o companheirão do Brasil, que apresenta o Raiz Brasileira aqui na Sagres TV, um programa muito tradicional que fala sobre música sertaneja e que, inclusive, Rodrigo, surgiu no rádio. Exatamente, e por conta disso ele recebeu um bate-papo que foi sensacional, inclusive eu já até vi no nosso canal do YouTube sobre o rádio aqui em Goiás e recebeu o comunicador Claudino Martins. Ele que tem quase 40 anos de trajetórias no microfone, ele é muito tempo, né? E a conversa foi boa, ele falou tanto sobre os desafios do início de carreira e também as mudanças que o rádio foi sofrendo ao longo do tempo, mas uma coisa não muda, né? O compromisso de se manter ali todos os dias sendo uma boa fonte de informação, mas também uma voz amiga, como você bem disse, a todos os ouvintes. É isso, então vamos conferir um trechinho aí dessa conversa. Olá pessoal do Tom Maior, você está sempre acostumado aqui a nos acompanhar no programa Raiz Brasileira. Hoje estou com a entrevista aqui mais do que especial com o Claudino Martins, que é do rádio, tem uma imensa história do rádio e você acompanha conosco a partir de agora. Eu acho que foi o ápice da minha vida no rádio, foi com Adolfinho das Velhas. Depois eu fiz belos programas no rádio, Show Noturno, por exemplo, Um na hora do almoço, que era sucesso. O Almoço à Brasileira foi outra marca na minha vida também, não é? Um horário nobre que ninguém acreditava que aquilo fosse para frente, do meio-dia a 1h da tarde. E depois o Luiz Celso falou assim, Claudino, eu até que poderia botar o Almoço à Brasileira das 11 horas até as 13 horas. Mas eu acho que quebra muito a importância do programa. Então a gente vai ficar somente do meio-dia, porque ninguém acreditava, Justina, na década de 70, você botar um programa sertanejo meio-dia no rádio? Porque o pessoal estava trabalhando, tinha que trabalhar, mas assim, o rádio, nessa época, parece que ele era mais ouvido do que hoje. Hoje, o rádio tem uma tecnologia muito avançada, muito mesmo, mas naquela época parece que as pessoas acompanhavam mais os programas de rádio. À noite, que deveria assim, o pessoal estava acompanhando novela, jornal, eu tive a honra de trabalhar com você com o programa Luar do Sertão. Foi. A quantidade de emissoras de rádio naquela época, década de 60, 70, era mínima possível. Você contava no dedo das mãos a quantidade de emissoras de rádio que nós tínhamos em Goiânia, né? E que tinha um certo alcance na região metropolitana da cidade, ou no estado todo. Era uma coisa muito incipiente naquela época, em se tratando de rádio. A televisão tem que parar para assistir. O rádio não. A dona de casa está lavando roupa, está lavando vazia, ela está fazendo uma coisa ou outra, está ouvindo rádio. A televisão tem que parar de ficar olhando para a televisão. E muitas pessoas gostam do rádio, e do rádio a gente fica com o rádio aqui, ó, escutando bem baixinho aqui, escutando o futebol aqui, ó. É verdade. O futebol, a notícia, ou o programa que ele mesmo gosta, né? É verdade, é verdade. Então o rádio não pode ser esquecido. É isso aí, o rádio não pode ser esquecido. Eu adorei a referência do Justino, da galera que coloca o rádio bem aqui baixinho. Eu lembro que meu avô ali, né, que meu pai falava que dormia com o rádio aqui
ligado aqui, assim, tudo mais. Então, muito bacana essa tradição e manter viva essa tradição. Com certeza. Eu acho que é muito importante. Isso aí. Aí, inclusive, a conversa completa já está disponível em nosso canal do YouTube, no @Sistema Sagres. E se você quiser também ouvir aquela boa música sertaneja, é só ir lá no nosso canal também no YouTube, acompanhar as próximas edições do Raiz Brasileira, que na TV passa todo domingo às 9 horas da manhã, né? Coisa boa, coisa boa. E agora a gente acompanha uma matéria do Matheus dos Santos sobre a cultura do audiovisual, por meio de um projeto que leva a prática do cinema para a periferia. Vamos acompanhar. Luz, câmera e ação. Filmes, séries, novelas e até mesmo jornalismo. Tudo isso está no mundo do audiovisual. Hoje conhecemos uma oficina em Aparecida de Goiânia que aproxima o sonho de trabalhar nas telonas à realidade. A oficina é um projeto, né, do Ponto de Cultura Vila Alzira, que foi aprovado no edital de Ponto de Cultura, dos Pontos de Cultura do Governo do Estado de Goiás. E a oficina é uma formação audiovisual que vai acontecer agora de segunda até sexta, são 5 dias. E o objetivo principal da oficina é fazer formação audiovisual aqui para a comunidade Aparecida de Goiânia, principalmente estudantes de escola pública, pessoas que nunca tiveram acesso a esse tipo de formação. Geralmente essas formações elas acontecem lá em Goiânia, né, mais centralizado. E aí o Ponto de Cultura Vila Alzira está fazendo 30 anos e como esse grande evento de comemoração, por meio do edital do Governo do Estado, a gente está realizando essa oficina aqui. Com o sucesso do filme Ainda Estou Aqui, cresce a popularidade das produções nacionais, principalmente entre os jovens. Bom, aproveitando que agora, né, tudo é audiovisual, a gente está vivendo esse ambiente de audiovisual. Teve a Lei Paulo Gustavo também, que deu um boom nas produções audiovisual. E agora com o Oscar, então, tudo tá em alta, né? E já há de muito tempo, desde a pandemia, tem essa procura pelo audiovisual, né? E geralmente as produções audiovisuais, os cursos de audiovisual, eles são muito caros, né? Tudo é muito caro, às vezes a formação é lá em São Paulo. Tem poucas escolas de cinema em Goiás, tem só 2 escolas, né? Universidade, que é o EG e o IF de Goiás, escola pública. Então, toda vez que a gente dá esse tipo de formação, nossa, tem muita procura, né? O GLEIG garante que o cenário do audiovisual goiano é propício para novos profissionais. Hoje o cenário audiovisual em Goiás, ele, principalmente na área de publicidade, ele já é estabelecido, né, há muito tempo. De cinema, é um mercado que ele tem seus altos e baixos. Com a Lei Paulo Gustavo, voltou a estar em alta, o que é muito bom, né? Tem muitas produções acontecendo o tempo inteiro e eu acho que historicamente isso nunca aconteceu. Isso é muito bom, assim, para esse pessoal que está entrando no mercado agora, tanto os estudantes como as pessoas que falam assim, eu quero entrar no mercado. As portas estão muito abertas, tem muitas possibilidades de entrarem novos profissionais dentro do mercado goiano. O desejo de trabalhar com audiovisual pode parecer um pouco distante da realidade de pessoas hoje em dia. Porém, o sonho de trabalhar na TV ou até mesmo no cinema pode ser visto e ter um pontapé inicial em oficinas como essa. A oficina conta com aulas teóricas e, claro, com aulas práticas tão amadas pelos alunos. Eu estou muito feliz que é uma oficina presencial, né, um curso presencial, porque eu sempre estou fazendo quando é gratuito, mas tem mais online. E aqui com o professor, ele está mostrando as coisas, assim, a gente tem da experiência de pôr a mão na massa e eu estou gostando bastante. A Suelen é professora de gramática e sonha em um dia ser diretora de cinema. Para ela, o audiovisual é ferramenta de impacto e transformação social. Então, eu sempre gostei muito de arte e nos últimos anos eu tive uma vontade de contar as histórias, assim, tanto da periferia quanto histórias familiares através da minha perspectiva, né? E eu vejo que o audiovisual é uma grande oportunidade. Para a educadora, a periferia tem muito a contribuir a cada oficina. É uma oportunidade que apenas começa aqui. Como produtora cultural iniciante, eu gostei muito da iniciativa, eu quero duplicar, replicar essa ideia, principalmente aqui em Aparecida de Goiânia, né? E como experiência de futura diretora, eu vou sempre lembrar, né, da oportunidade que eu tive.
Eu acho que as vozes da periferia têm muito a dizer através da arte, né? Então facilita muito, principalmente a mobilidade para estar vindo aqui. No final das contas, depois da rotina intensa de aulas, o sonho está cada vez mais próximo. É um pontapé inicial para quem quiser. Já teve casos que eu já dei de oficina em outros momentos, que hoje essa pessoa que passou por uma formação como essa está estudando cinema na UEG. Então, às vezes, alguma outra pessoa aqui fala assim, cara, eu gostei, acho que quero aprofundar e vou aprofundar essa formação. Eu sou apaixonado pelo audiovisual. Acho que todo dia a gente faz audiovisual aqui, né? Mas eu gosto muito de consumir, de ver as pessoas produzindo também, além de estar só aqui. E também tem uma pessoa que eu tenho certeza que é apaixonada pelo audiovisual, é a Mariana. E aí, Mariana, gosta de um audiovisual, várias produções, e tem algumas dicas pra gente, né? É isso mesmo, Fumaça. Tem algumas dicas aqui para curtir o fim de semana focado no audiovisual. Eu sou grande fã, tô vendo que você também. Então, para começar, a gente recebeu um convite, na verdade, muito especial de uma produção sobre o universo dos cosplayers. Vamos ver? Fala, pessoal do Tom Maior, aqui é o Eric Eli. Eu sou diretor de cinema, dirigi os curtas-metragens O Cinema que Não Se Vê, Nata, Tela Preta, Eu Não Nasci Para Isso. Mas hoje eu tô aqui para fazer um convite especial para vocês, que é para convidar para o lançamento do meu próximo filme, Não Existe Ninja de Pele Preta, que vai acontecer em Anápolis, no Cine Prime, no próximo sábado, dia 7 de junho, às 8 horas da noite, às 20 horas. A entrada é gratuita e toda a equipe vai estar lá prestigiando. Você pode conversar com a gente, assistir a sessão, dar sua opinião. É um trabalho bem legal que a gente vem trabalhando. Ele fala um pouco sobre como cosplayers negros lidam com adaptação, com algumas críticas, com haters, com preconceitos. E no meio disso a gente acompanha uma personagem que é a Cami Júpiter, ela que é maravilhosa, dá a vida pro filme, né? Ela é a cara do filme. E a gente acompanha ela fazendo alguns cosplays, indo em eventos e um pouco mais que vocês vão descobrir lá na hora, tá bom? Então, deixa esse convite para vocês. É no próximo sábado, então não perca. E qualquer coisa você pode acompanhar também mais informações na nossa página do Instagram, que é Não Existe Ninja de Pele Preta. Só colocar lá tudo junto que você vai achar, tá bom? Até mais! É isso, uma dica muito legal, né? E a gente continua falando de cinema, dessa vez com o vídeo documentário A Hora da Galhofa. E olha, esse fim de semana tem exibição gratuita. Olá, pessoal do Sagres TV, eu sou Rô Cerqueira, diretora do documentário Hora da Galhofa, junto com Hélio Frois, e eu venho convidar vocês para a nossa estreia, sábado agora, dia 7, às 19 horas, no Vera Cruz. Domingo a sessão é no Teatro Zabris, que também é às 19 horas. Um documentário que conta a história da Galhofada, um festival de arte na rua que tem 20 anos de muita história para contar. Espero vocês lá. É isso, trouxe essas duas opções culturais aí para nossa agenda. Mas para finalizar, vamos falar um pouquinho de saúde? A gente sabe que a gripe está tomando conta ali, que está extremamente perigoso, está uma situação um pouco caótica. Então é muito importante que a gente vá se vacinar, que tenha essa imunização. E a Prefeitura de Goiânia promove o dia D de vacinação contra a influenza, né? No Shopping Passeio das Águas. E a ação acontece no próximo sábado, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Então, ali, ó, se você não se vacinou ainda, não perde a chance, vai, se imunize, se proteja, porque a saúde vem em primeiro lugar sempre. Com certeza. Mari, muito boas informações, tanto com dicas, mas também aí terminando com esse convite, uma convocação, na verdade. Se você ainda não se vacinou, tá aí a oportunidade, corre lá no shopping e aproveita para se vacinar, porque realmente os números de casos de influenza estão crescendo, é preocupante, não dá para brincar com isso, então vá se vacinar e aproveita para chamar um pessoal também que ainda não se vacinou. Né? É isso, já vacina, já vai ver um audiovisual ali. E a gente segue aqui o Tom Maior. Mariana, muito obrigado, valeu demais. E segue para se despedir, né? Segue para se despedir, porque realmente o tempo de hoje é isso aí, né, Jéssica? Passou demais o nosso tempo. Valeu, aquele abraço. Tchau, tchau. Até lá, gente.